Olá, muito obrigado pela sua audiência. Está começando a segunda parte do Memórias do Poder Legislativo, programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Estamos entrevistando o deputado estadual pelo PSOL, Carlos Gianazzi, reeleito para o 4º mandato parlamentar consecutivo. Deputado, muito obrigado mais uma vez por tê-lo aqui. E no primeiro programa, o senhor me disse que gravou um CD e está aqui a prova viva do CD do deputado Carlos Gianazzi. Muito bacana, são 11 músicas e com a participação da Alicy Brandão, deputado? Exatamente, são músicas de minha autoria, todas elas, né? Só uma que é parceria com o César Augusto, um compositor também da música brasileira, e teve numa música a participação da nossa querida Alicy Brandão, grande cantora brasileira, e nossa grande colega aqui também da Assembleia Legislativa, que é deputada estadual. Ela teve a generosidade, né, de gravar uma música comigo que se chama Ocupe, que eu fiz em homenagem àquele movimento, às jornadas de junho de 2013, aquelas grandes manifestações, né? Eu fiz uma homenagem àquelas manifestações e ela gravou comigo essa música, e tem também uma participação especial em 2 músicas de um dos Mutantes, o Sérgio Dias Batista. Sérgio Dias Batista. Guitarrista, músico importante dos Mutantes, junto com a Rita Lee e o Arnaldo Batista, né? Os 2 irmãos, e então eu sou amigo dele, e ele gostou, né, do meu trabalho e fez questão de gravar pelo menos 2 músicas, tocando e cantando comigo. E foi gravado em estúdio isso aqui? Foi em estúdio, do amigo Marcelo Sampaio, que gravou uma boa parte, que produziu, né, e depois com o Bruno Goldinho. Agora, deputado, e os ritmos das músicas? É música popular brasileira, música, né? MPB. Música popular brasileira. Eu fui muito influenciado pelo João Gilberto, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? São as minhas grandes influências musicais, então algo um pouco tentando seguir essa linha. Aliás, né, por falar em música, um momento histórico aqui, Rita Lee e Gil. Isso aqui é em 2002, um show aqui na frente do Parque do Ibirapuera, com 100 mil pessoas, e eu entreguei para o Gilberto Gil, nesse show, o título de cidadão paulistano. Eu era vereador, aprovei o título para ele, e teve um grande show, eu entreguei no show, fiz uma intervenção no show, não cantei, logicamente, não teria condições, mas eu fiz uma fala falando da importância dele para a música brasileira, falei do tropicalismo, né? E daí chamei a Rita Lee para entregar comigo. Isso aí tem até um vídeo da TV Câmara, né? Só pode acessar pela internet lá, Gilberto Gil, Carlos Gianazzi, e aparece o vídeo da entrega do título e esse episódio. Daí ele canta, quando eu entrego junto com a Rita Lee, o título para ele canta Sampa em homenagem à cidade de São Paulo. E o senhor tem contato ainda com todos eles? Não, é difícil o contato. Pela né? correria, esporadicamente, né? As agendas não batem, né? Mas não tenho contato, não. Agora, quem quiser ouvir, não é o deputado, é o cantor Carlos Gianazzi. Como é que faz? É o compositor e cantor. Compositor tem e cantor, o CD, né? mas CD hoje ninguém mais ouve CD. Eu falo que hoje tem o site do CD que chama Pela Margem, é o nome do CD. Pela Margem? Pela Margem, colocar lá www.pelamargem, ou colocar o meu nome no Spotify. O Spotify coloca lá, já aparece o CD, a pessoa ouve de graça lá, não paga nada. Estamos vivendo a era digital, não, deputado? Exatamente. Aliás, o que o senhor acha dessa era digital? É uma grande revolução tecnológica que muda o pensamento, muda o comportamento, né? Não é só uma técnica, é muito mais do que isso. Ela influencia todo o comportamento e a forma de pensar. O senhor teve que se reinventar nessa última eleição? Por esse novo momento? Nós vamos nos adaptando. A cada eleição você vai se adaptando aos novos instrumentos tecnológicos, né? Deputado, eu recebi aqui um livro, chama-se Marcha contra o Saber. O senhor é mestre em História e Filosofia da Educação, doutor em História e Economia pela Universidade da USP. O golpe militar de 64 e o AI-5 na Universidade de São Paulo. Isso aqui foi uma grande pesquisa que o senhor realizou. Na verdade, eu fiz 2 pesquisas na USP, né? Uma de 90 a 95, que foi no mestrado, onde eu investiguei a doutrina de segurança nacional, a ideologia de segurança nacional dos militares, e focando mais na área da educação. Esse livro, que tem prefácio do Vladimir Safatli, que é professor da USP, da
Fefeleste, da filosofia, ele fez o prefácio. É um trabalho que fala sobre os impactos do AI-5 dentro da Universidade de São Paulo, das perseguições, das aposentadorias compulsórias dos grandes pesquisadores, Florestan Fernandes, do Mário Schember, né, do próprio Fernando Henrique Cardoso, que era na época professor da Universidade de São Paulo, do Ottaviani, os grandes pesquisadores intelectuais e professores da Universidade de São Paulo. Então, a minha área de pesquisa sempre foi tanto na Faculdade de Educação como na de História, o golpe militar, o AI-5, a doutrina de segurança nacional, o Estado autoritário brasileiro, que infelizmente isso, né, nesse momento histórico, parece que é uma grande ameaça, parece que nós estamos vivendo, né, uma tentativa de volta a esse passado extremamente danoso para toda a sociedade brasileira. Mas me especializei em estudar o Estado autoritário brasileiro, sobretudo nesse período histórico de 64 a 85, que foi a época do regime militar, hoje a gente fala que é o regime não só militar, mas empresarial militar, né? Porque o golpe militar estava a serviço de uma classe social, a serviço da exploração dos trabalhadores. Quanto tempo de pesquisa? Olha, a primeira pesquisa durou quase 5 anos, né? E a segunda 4 anos. Eu pesquisei quase 9 anos a ideologia de segurança nacional, o golpe, o AI-5, esse período histórico que, como eu disse, foi um dos piores da história do Brasil. Pudesse fazer um resumo desse livro, uma história estarrecedora para o senhor? Com certeza. Esse foi um dos piores momentos da história do Brasil, né? Porque pessoas foram mortas, nós tivemos uma ditadura sanguinária que matou, que prendeu, que exilou, que mutilou pessoas, que arruinou a vida de milhares de pessoas no Brasil e acabou com as liberdades individuais, civis, né? Houve um ataque ao Estado democrático de direito, foi implantado o Estado autoritário no Brasil e a tortura virou também uma política do Estado brasileiro durante o período, principalmente nos anos mais pesados da ditadura militar, no governo Costa e Silva e no governo Médici. Foram os 2 piores momentos do regime militar no Brasil, né? E espero que isso nunca mais se repita no Brasil. Por isso que nós temos que conhecer a história do país. Sem dúvida. E o Estado democrático, ele é sólido, ele é forte no nosso país, deputado? Não, ele está em permanente construção, ele tem avanços e recuos, né? E nesse momento histórico nós estamos tendo recuo. Se o povo brasileiro não reagir, não tiver a lucidez e a sabedoria, nós vamos retroceder. Nós não podemos retroceder. A democracia tem que ser vigiada, tem que ser alimentada, ela não pode ser abandonada. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o momento agora é de volta ao passado. O momento agora é de volta à ditadura e ao autoritarismo. A população tem que reagir contra isso, porque nós tivemos uma experiência danosa para o Brasil. 12 anos como deputado, né? Agora está indo como para o 4º mandato. O que mudou de lá para cá, deputado? Olha, eu era vereador, eu trabalhava na cidade de São Paulo, do município, que é um município grande, é um município com quase 12 milhões de habitantes, né? Uma cidade complexa, uma cidade-estado, até muitas vezes maior do que um estado, do ponto de vista da população. E quando eu assumi na Assembleia Legislativa, eu vi um estado grande, logicamente. Hoje o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes, 645 municípios, com categorias profissionais imensas, como a que eu trabalho, o magistério, por exemplo, que é grande, tem 300 mil professores na rede estadual, na rede municipal, se eu não me engano, de São Paulo tem 80 mil, então é uma rede grande, né, em todos os aspectos. Então eu tive que conhecer o estado, conhecer o interior que eu não conhecia, conhecer melhor a Baixada Santista, conhecer melhor aqui a Grande São Paulo. Então, isso mudou bastante, né, o meu entendimento do estado de São Paulo. Deputado, eu sei que o senhor realmente vai à luta, né? E o senhor já participou de algum confronto, teve que participar ou apartar algum confronto, intervir em algum confronto em relação ao suporte
para os professores do Estado como um todo? Já, em muitos momentos. Eu sempre participei das manifestações dos professores, das greves dos professores, aliás, não só dos professores, de várias categorias profissionais. Da greve do Judiciário de 2010, eu participei o tempo todo, da greve dos servidores da Segurança Pública em 2008, e dos professores todas as greves, todas as manifestações, desde quando eu ingressei na rede estadual. Desde 1984, eu participei de todas as manifestações. Inclusive, em 93, eu ainda era professor e ocupei a Assembleia Legislativa. Nós ocupamos aqui a Assembleia Legislativa, junto com a POESP, um grande movimento aqui contra os ataques que o governo estadual estava fazendo contra a rede estadual de ensino. Então, sempre participei como vereador, como deputado das manifestações do magistério municipal, do magistério estadual. Isso faz parte do nosso mandato, assim, né? De uma filosofia do nosso mandato, apoiar todas as lutas dos trabalhadores. Deputado, o senhor é um deputado muito atuante, eu confesso que eu acompanho de perto. Muitos finais de semana, ou quase todos, o senhor está muito atuante aqui. E é claro que a TV Alesp, sempre muito atenta, cobre todos esses eventos. O senhor sobra um tempinho para uma vida social? Não, a vida social é prejudicada, ela é sacrificada por quem tem mandato como o nosso, mandato popular, mandato de luta, mandato de enfrentamento, mandato de movimento popular, de movimento social, não tem tempo. Né? Não, né? Você sacrifica a sua vida familiar, né? Sua vida pessoal é sacrificada, o seu lazer, o seu tempo com os amigos. Então, há um sacrifício para esse tipo de mandato. Então, nós que temos mandatos com esse perfil, nós sabemos disso, não é só o meu, mas e outros militantes também, principalmente do nosso partido, do PSOL, dos partidos mais de oposição. Então é quase que uma profissão de fé, quase que uma atividade missionária essa nossa. Então tem sim um prejuízo pessoal. Quais são as referências políticas? Minhas referências políticas são muitas. Olha, Florestan Fernandes, que foi um dos maiores sociólogos da história do Brasil, que também foi deputado federal 2 vezes. É uma referência importante para mim, do ponto de vista teórico, do ponto de vista também da sua militância e da sua prática no Congresso Nacional. Ele foi também deputado constituinte. O Plínio de Arruda Sampaio, que a gente falou agora há pouco, é uma referência importante. O Paulo Freire, né, educador. O Sérgio Buarque de Holanda. O Antônio Cândido, é uma referência muito importante também na minha vida. O Darcy Ribeiro é uma referência, né, intelectual e político, porque ele também, o Darcy Ribeiro, foi senador, foi ministro, foi secretário de Educação, mas antes de tudo um grande intelectual. Ele foi uma referência, né, mais pela sua produção intelectual, sim, né? Sim. E alguns pela produção intelectual e política também, como Florestan Fernandes, as duas coisas. Entendeu? São a Luísa Erundina, que foi prefeita de São Paulo, é uma referência muito importante. Hoje ela tem 84 anos e continua sendo uma grande referência para todos nós. E os grandes governantes, os grandes presidentes? Aí quase não tenho nenhuma referência. Não tem de nenhuma. Presidente, assim, não tenho nenhuma referência na história do Brasil. Mas falar, esse presidente foi o grande presidente do Brasil, não tenho, né? Não tenho. Deputado, para onde a política está caminhando? Olha, hoje a política foi capturada pelo poder econômico, sobretudo pelos bancos, pelos rentistas, pelos especuladores da dívida pública. Hoje a política vive muito em função desse mercado, né? E ela caminha por um descrédito, porque como ela não apresenta alternativas para a população continua não tendo acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade. E então há um processo de queimação do processo político, né? De desmoralização da política e de rebaixamento do processo político também. Isso é muito ruim para a sociedade, porque quando a sociedade não acredita mais na política, daí vem a barbárie, vem a guerra. A política é um instrumento de mediação, né? Então, quando fora da política só existe o quê? A barbárie e a guerra. Então, isso é muito ruim,
né? Mas isso os próprios partidos estão produzindo, é culpa dos próprios partidos que têm traído sistematicamente a população. Como eu disse, um partido é de oposição, hoje quando ele assume o poder, ele muda o discurso, ele não é coerente, ele trai a população, aí a população não vai acreditar mais na política. Deputado, Embora a política seja um instrumento importante de transformação da sociedade, nós temos que ocupar a política. As pessoas de bem devem ocupar a política, porque se a gente não ocupa, alguém ocupa contra nós e governa contra nós. Você acha que a população está mais atuante nesse momento? Em alguns momentos, sim. A população também tem avanços e recuos do ponto de vista da participação. Nós tivemos o grande evento de 2013, aquelas grandes manifestações querendo padrão FIFA de prestação de serviços públicos. Nós queremos educação padrão FIFA. Queríamos, né? Na época, eu participei do primeiro momento de 2013, daquelas grandes manifestações que eram progressistas. Depois elas foram capturadas pelos setores mais à direita, né? Pelo capital, ela foi cooptada. Eles venceram nesse sentido e virou uma outra coisa. Mas no primeiro momento era para a gente fazer uma grande mudança no Brasil, mas infelizmente o governo Dilma recuou, não aproveitou aquela onda que queria mudança, era hora de fazer a grande mudança, não se aproveitou isso, né? E aí nós retrocedemos com movimentos mais conservadores, de direita, mais reacionários, né? E daí nós não avançamos. Então tem momentos de avanços e momentos de recuo do ponto de vista da participação da população. Para o senhor, existe um modelo perfeito educacional? Mas não existe. A gente pode chegar nisso? Eu acho que o que nós temos que defender sempre, primeiro, a educação precisa de mais investimentos. Como eu disse, nós temos que aumentar o investimento financeiro na educação, nós precisamos valorizar os profissionais da educação. Todos, não só os professores, mas os agentes de organização escolar, os gestores, todos os trabalhadores da educação devem ser valorizados do ponto de vista salarial, do ponto de vista das condições de trabalho, do ponto de vista funcional, do ponto de vista da carreira e do ponto de vista social. Isso é fundamental. Sem isso não haverá educação pública de qualidade. A minha grande luta é essa. Sempre foi como professor, como diretor, como militante, como vereador e como deputado estadual, membro aqui da Comissão de Educação. Isso é fundamental e essa educação tem que ser crítica, libertadora, emancipadora, fazer o aluno pensar, tem que desenvolver o senso crítico do aluno, senão não adianta, não é qualquer educação que nós queremos. Queremos essa educação que forme o aluno para o pleno exercício da cidadania. Arte para as escolas, para os alunos, é um dos temas que o senhor tem ciência que realmente está faltando para as nossas crianças? Com certeza. A questão artística e cultural é fundamental. A educação caminha lado a lado com a cultura. E tanto é que na LDB nós já aprovamos, né, o ensino de música, de artes plásticas, de cinema, de teatro. Tudo isso consta já na LDB, que é a Lei de Diretrizes da Educação Nacional. Todos esses conteúdos devem ser trabalhados, essas áreas trabalhadas na escola. Está na lei já, só que isso não acontece porque o Estado não investe, não há investimento nisso. O aluno deveria ter acesso ao ensino de música, está na lei, porque é importante que ele conheça não só que ele tenha noção de teoria musical, que ele saiba, se ele quiser, logicamente, tocar um instrumento, mas que ele conheça a história da música brasileira, a sua importância, os seus formadores, os ritmos. Quando ele começa a conhecer, ele começa a valorizar. Ele vê como que a nossa música é rica. A música brasileira é reconhecida internacionalmente. Movimentos como a Bossa Nova são cultuados até hoje em vários países do mundo, na Europa, Estados Unidos e Japão. Então, nas artes plásticas também, no teatro, no cinema. Deputado, quais são as grandes reivindicações dos profissionais da área de educação? Olha, a primeira grande reivindicação dos profissionais da educação é a valorização salarial. Aqui em São Paulo, por exemplo, Marcos, um professor da rede estadual não ganha nem o piso nacional salarial, que é regulado por uma lei que foi aprovada em 2008. E essa lei não é respeitada no estado mais rico da federação. O piso nacional salarial hoje gira em torno de R$ 2.445,70.
e 55 centavos, lembra até dos centavos. Isso numa jornada de 40 horas semanais, praticamente o dia todo. E o São Paulo, o estado mais rico, não paga esse piso nacional. Então tem que valorizar o salário do profissional da educação, sobretudo do professor, do agente de organização escolar, do quadro de apoio escolar, dos gestores, todos devem ter essa valorização. Tem que melhorar as condições de trabalho. Não dá para o professor trabalhar numa sala com 40 alunos. Isso não é inconcebível nos dias de hoje. 35, tem que ter no máximo 25 alunos por sala, que é muito já. Isso está falando com toda a experiência, né? Eu fui professor, trabalhei muito tempo em sala de aula e diretor de escola. Minha escola, quando eu estava trabalhando nela, eu estou licenciado do meu cargo, porque eu prestei concurso, professor concursado efetivo, sou licenciado, mas minha escola, quando eu estava na ativa, tinha 2.000 alunos na minha escola, com salas com 35 alunos por sala, já era muito. Então tem que diminuir o número de alunos por sala, nós temos que ter mais escolas para atender a demanda, mas com dignidade. Isso entendeu? É possível, deputado? É possível. O governo tem que investir mais recursos. Em várias regiões, em várias escolas, isso já é possível sem construir escolas, porque você tem já uma certa diminuição em algumas regiões das matrículas, então você pode realocar os alunos, porque manter uma sala com 40 alunos, quando você pode dividir essa sala em 20 alunos numa sala e 20 na outra. Eu aprovei uma lei aqui na Assembleia Legislativa que obriga o Estado a matricular só 20 alunos quando na sala tem um aluno com deficiências. Tem um aluno lá com autista, com síndrome de Down, nessa sala só pode ter 20. A lei 15.830, uma lei importante, que tem que ser cumprida no estado de São Paulo. Entendeu, Marcos? Então, aliás, tem outras leis também que eu até queria citar aqui, que eu aprovei aqui na Assembleia Legislativa, a lei para os professores, para os profissionais da educação, a lei da meia entrada, do pagamento da meia entrada. Eu ia entrar nesse detalhe agora. E teatro, a lei que eu aprovei aqui. Esse foi fantástico, né, deputado? Uma lei importante, eu já tinha, quando vereador, eu aprovei na Câmara Municipal, só para a rede municipal, só que a lei foi vetada pela Marta Suplicy, depois o Serra assumiu, aprovei de novo, ele vetou, tive 2 vetos nessa lei. Aí eu vim para a Assembleia Legislativa e fiz um projeto de lei, fazendo uma emenda numa lei já existente, incluindo todos os professores das redes municipais de ensino. Então hoje, bom que o telespectador saiba, o professor que está nos acompanhando hoje, todos os professores das redes estadual e municipais têm direito à meia entrada. Aprovei a lei, todo mundo tem direito hoje. O professor lá da rede pública de Ribeirão Preto, da rede municipal de Sorocaba, da rede municipal de São Paulo, da rede municipal de Santos, de Cubatão, de Apiaí, né, lá de Itaoca, aquele professor tem direito a pagar a meia entrada em qualquer cinema, em qualquer teatro do estado de São Paulo. E fui mais além, daí eu aprovei uma segunda, Marcos, importantíssima, incluindo também todos os profissionais da educação, os agentes de organização escolar, todo o quadro de apoio tem direito tanto da rede municipal, das redes municipais, aliás, e da rede estadual de ensino, e também todos os gestores, diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos. Então, eu aprovei 2 leis, todo mundo tem direito. Trabalhou em escola, tem direito, né, de ter acesso à meia entrada. E a última que eu aprovei agora, recentemente, que eu quero registrar também, que é importante, que é uma lei, Marcos, que garante a aposentadoria especial para os professores readaptados da rede estaduais, não tinham esse direito. Agora aprovei agora uma lei nova, foi sancionada recentemente, para toda a rede estadual de ensino. E o que representa isso nesse universo, deputado? Olha, todas essas leis beneficiam os nossos colegas profissionais da educação, sobretudo os professores, né? Principalmente os professores, nesse caso, a última lei, os professores readaptados, que estavam sofrendo muito, tinham que esperar mais 5 anos para se aposentar, mas eu aprovei a lei, agora ele se aposenta, a professora com 25 anos e o professor com 30 anos. Deputado, nós estamos chegando ao final de mais um programa, mas antes de eu me despedir do senhor, eu gostaria que o senhor fizesse as últimas considerações e já explicasse já para o nosso ouvinte, e principalmente para aqueles seus eleitores, quais serão os grandes projetos para o próximo mandato. Olha, na verdade, nós vamos continuar aqui fazendo a luta incessante em defesa da educação pública gratuita e de qualidade, em defesa do magistério, em defesa dos servidores, em defesa da cidadania ativa e crítica.
Sim. Não, pois não. E esse vai ser, o senhor vai continuar exatamente fazendo o mesmo trabalho, né, deputado? E exatamente são trabalhos fantásticos que o senhor vem desenvolvendo ao longo da sua carreira e que vai dar continuidade, até porque existem projetos de leis ainda que não foram aprovados, não, deputado? E com certeza o senhor vai continuar nessa luta, né? Só estou espirrando aqui, vou ter que cortar essa parte. Com certeza, com certeza. Diretor? Acho que o ar-condicionado... Você vai ter que dar uma editada aqui, tá? Quer cortar essa parte? Deixa eu voltar. Deu uma alergia do ar? Não, tudo bem, não tem problema. Só vamos voltar aqui. Dos próximos projetos? Então vou fazer o seguinte. Isso, tá bom. Eu só vou fazer o encerramento de novo, aí a gente recomeça, tá bom, deputado? Tá bom. Pode ir? Vamos lá. Deputado, estamos chegando ao final do programa. Gostaria das suas últimas considerações, exatamente já para que o senhor pudesse falar quais são as grandes... Pode ir? Pode? Deputado, estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria que o senhor fizesse as suas últimas considerações e quais são os novos planos para o próximo mandato. Olha, primeiro nós vamos continuar honrando os nossos eleitores, as pessoas que nos apoiam, os 218.705 votos que nós tivemos nesta última eleição. E nós vamos continuar defendendo de uma forma intransigente a educação pública gratuita e de qualidade, defendendo os profissionais da educação, magistério e todos os servidores do Estado de São Paulo, das prefeituras e, sobretudo, defendendo e trabalhando junto com os movimentos sociais, junto com a sociedade civil organizada, junto com os lutadores e lutadoras sociais, porque nós acreditamos na força da sociedade. Então essa vai ser a nossa grande luta. Projetos, nós temos muitos projetos já apresentados e tramitando dentro da Assembleia Legislativa, que eu quero aprovar muitos deles ainda nesse mandato, mas agora, mais do que nunca, estando junto com a população e com os movimentos sociais em defesa da cidadania ativa e crítica. Com certeza. Muito obrigado, parabéns pela reeleição e sucesso no novo mandato. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Espero que você tenha gostado do programa. E o Memórias do Poder Legislativo vai chegando ao seu final. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa.